Terça-feira é um dia muito importante. É o dia em que nós teremos duas acariações nesse processo que é o chamado processo do golpe de Estado, mas mais especificamente o processo em que envolve o chamado núcleo crucial. Nele está inclusive o próprio Bolsonaro. E amanhã, terça-feira, nós vamos ter duas acariações. A primeira entre Mauro Cid e Braga Neto, e a segunda entre o ex-ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres, e o Freire Gomes. Mauro Cid e Braga Neto são réus, eles são acusados. Freire Gomes é testemunha, Anderson Torres é réu. Então é importante você saber como é que funcionam essas coisas. Nós estamos num momento da ação penal muito importante, porque agora são as diligências adicionais. Nós já tivemos o interrogatório dos réus. Colocamos aqui o Bolsonaro naquela interação com, não só o Bolsonaro, né, todos eles, mas principalmente o Bolsonaro, naquela interação com o Alexandre de Moraes. E agora nós temos esse processo das chamadas diligências adicionais. É aqui que ocorrem as acariações. Depois dessa etapa, aí sim, nós temos as alegações finais, é colocado ali a acusação e defesa, que vão apresentar os chamados memoriais, uma espécie de um resumo, tá, do processo, e aí eles vão fazer os argumentos, no caso da acusação, os argumentos para condenação, no caso, obviamente, da defesa, os argumentos para absolvição. Esse é o ponto. Depois de apresentado, depois de concluída essa etapa, aí é marcada a data para o julgamento do processo. Aí é a coisa final mesmo. Com o julgamento do processo pode acontecer duas coisas, né? O grupo pode ser absolvido ou pode ser condenado. Se for absolvido, o caso é arquivado. E se for condenado, aí já se dá a condenação, aí tem as penas e tudo mais. Nos dois casos, tanto na absolvição quanto na condenação, existe o recurso. Cabe recurso nos dois casos, é importante você saber. Mas existe uma questão fundamental. A acariação, ela se dá no momento onde há divergências nas partes. Elas estão falando do mesmo assunto, mas elas falam coisas diferentes sobre esse mesmo assunto. É por isso que se dá a acariação. No caso do Braga Neto e do Mauro Cid, nós tivemos as divergências apontadas naquele interrogatório. Ambos falaram coisas distintas sobre o mesmo assunto. E lá naquele interrogatório já houve, ali naquele momento, uma série de questões que foram levantadas pela acusação e que já se coloca como questões cruciais para, inclusive, a absolvição. Tanto que eles pediram a anulação do processo baseado na delação do Mauro Cid. Segundo eles, o Mauro Cid ele fez uma série de acusações falsas na sua delação, teve uma série de questões envolvidas e não por coincidência, preste bem atenção, não é coincidência, é proposital. Hoje, uma informação que foi divulgada nas redes sociais é que o Mauro Cid ele aponta que o Alexandre de Moraes, o Mauro Cid conversando com o pai dele, isso foi levado a público, ele aponta que o Alexandre de Moraes teria que, de qualquer forma, que condenar o Bolsonaro, porque segundo o Mauro Cid era uma questão de honra para o Alexandre de Moraes condenar o Bolsonaro e tudo mais. Essa informação sai hoje, é óbvio que não é coincidência, é mais uma forma de tentar manipular a opinião pública a respeito e de tentar, de todas as formas, diminuir um pouco esse ímpeto da condenação que existe por parte, segundo eles, né, que existe por parte do STF. O que nós podemos trazer aqui para você ter segurança do que está acontecendo? O primeiro ponto, de fato, Mauro Cid mentiu ou Braga Neto mentiu. Um dos dois mentiu. E não tem debate sobre isso, porque eles estão falando de formas diferentes do mesmo assunto. Esse é o ponto. O segundo ponto, existem muitas questões que estão na delação do Mauro Cid que, de certa forma, elas ficam um pouco inconsistentes, porque algumas delas, não muitas, algumas, poucas, não foram, de certa forma, confirmadas do ponto de vista de uma prova concreta, de uma prova material. Dentre elas, por exemplo, aquela história que o Mauro Cid fala que recebeu dinheiro, colocou esse dinheiro lá embaixo da mesa, uma hora ele fala que colocou num lugar, outra hora
ele fala que colocou lá no estacionamento, outra lá embaixo da mesa, e que ele recebeu dinheiro do Braga Neto para que esse dinheiro pudesse bancar parte daquelas manifestações na porta dos quartéis. Aquilo ali, especificamente aquilo ali, não há uma prova material, não foi possível provar que isso aconteceu. E o próprio Mauro Cid entra em contradição aqui e ali. Então esse ponto, já adianto aqui para você, esse ponto eles vão bater em cima real. Isso vai bater em cima mesmo. E eles vão tentar de todas as formas, o Braga Neto nega, ele está dizendo que não houve nada disso, que não teve nada disso, o Mauro Cid afirma categoricamente que houve isso. Então esse é um dos pontos que eu estou adiantando para você, que vai acontecer nessa cariação de amanhã. Outros pontos, eles não têm como entrar num processo que eles estavam tentando, inclusive, como eu disse, cancelar ou anular essa delação do Mauro Cid. Porém, o que ocorre? A delação do Mauro Cid, em alguns momentos, ela chegou depois da investigação da Polícia Federal. Ela vem para confirmar uma resposta de uma investigação que já tinha sido feita. E aí, mas você esqueceu, não, eu esqueci de falar isso, dizia o Mauro Cid, eu esqueci de falar. Só que a investigação já tinha chegado naquela conclusão. Naquele momento, o Mauro Cid confirmar ou não era até secundário, porque já haviam as provas concretas, as provas materiais. Então é importante você saber. O que está acontecendo agora, esse movimento todo feito, não é pelo Braga Neto exclusivamente, mas pelo Bolsonaro, por vários outros que estão envolvidos ali, é de alguma forma tentar invalidar ou colocar em descrédito o processo. Para dizer que, olha, mesmo condenado, foram condenados de forma injusta, sem provas, por um objeto de vingança, porque o Alexandre de Moraes estava querendo se vingar do Bolsonaro e, de certa forma, tentar movimentar uma opinião pública. Não é só isso. Eles querem fazer isso para que haja uma pressão dentro do Congresso, para que o Congresso possa, então, mais uma vez, que é uma coisa que parece que o Congresso não está querendo tanto, mas o Congresso possa, então, entrar novamente nessa proposta de anistia. Então, existe uma movimentação em que eles já sabem, já têm quase que certeza da condenação, existe essa possibilidade, mediante todas as provas, mediante tudo que está posto, não é uma invenção, não é um desejo, as provas são concretas, é uma investigação de mais de 800 páginas, com provas concretas, a respeito do levantamento feito pela Polícia Federal. Temos, sim, essa delação do Mauro Cid, que ajudou em um ponto, mas em outro ponto, mesmo que ele não fizesse a delação, os celulares dos réus já apontavam uma série de provas concretas também, ou seja, conversas, eles combinando entre si quem vai matar quem, que hora vai matar, que foi a tal punhal verde e amarelo, aquela operação. Temos uma série de questões de troca de mensagens, de conversas, e realmente havia um espírito golpista entre eles. E o próprio Bolsonaro, no depoimento dele, em muitos momentos ele confirma, não sei se de forma proposital ou que de fato acontece, mas ele confirma que ele sabia da minuta do golpe, que ele havia de fato tido muita consciência a respeito de uma situação em que era ilegal, que ele não poderia tratar sobre questões ligadas ao poder. Depois que ele perdeu as eleições, ele começa a falar sobre coisas que já não cabe mais, né? Ele deveria respeitar o resultado das eleições, e ele, de forma concreta também, no depoimento da boca dele, falando, ele diz que sim, que depois que acabou as eleições, ele ainda tentou, de alguma forma, colocar em descrédito as eleições, tentou, de alguma forma, fazer reuniões para discutir a tal minuta do golpe, discutir ações para tomar o poder à força e tudo mais. Então, não tem como, Bolsonaro vai ser preso, e muito provavelmente todos eles. A outra questão é que eles estão tentando movimentar essa opinião pública, já sabendo dessa prisão, já sabendo da condenação. O que eu posso garantir para você? Essa cariação de amanhã, essas duas acariações, tanto a do Anderson Torres com o Freire Gomes, quanto o Braga Neto com o Mauro Cid, elas não vão surtir tanto efeito no cômputo geral daquilo que seria a sentença daqui a pouco, né? Que aí vai ser o julgamento do processo, depois dessas fases que eu disse aqui. Ela não vai alterar muito, ela só vai trazer um elemento que pode sim, em um momento ali ou outro aqui,
pode alterar as penas, a dosimetria das penas, mas ela não vai inocentar nem o Braga Neto, nem Mauro Cid, muito menos o Anderson Torres. Não tem como inocentar. Pode atuar na dosimetria, é uma tentativa que eles estão fazendo. Paralelo a tudo isso, a gente está acompanhando todo esse processo aqui para você. Nós estamos trazendo para você uma última informação, que é o fato do Bolsonaro, por estar ainda, né, com esse problema de pneumonia, ele estaria presente, todos os réus foram intimados a estarem presentes, mas o Bolsonaro pode não estar presente em função de estar com essa pneumonia, de estar com um problema de saúde, que de fato é um problema de saúde mesmo. Ele inclusive passou mal em Goiânia, né? Ele estava em Goiânia, passou mal, voltou para Brasília, foi internado no hospital, e a gente não sabe, né, a essa altura do campeonato, a gente nem sabe o que pode estar acontecendo, mas eu acredito que sim, né? Eu estou na boa fé, acreditando que ele esteja doente, não pode estar amanhã lá. Mas vai ser o holofote dessa terça-feira, todas as atenções vão estar voltadas para isso. Você acha que Bolsonaro realmente está doente? É uma questão de opinião, né? Porque aqui é óbvio, né? Ninguém pode confirmar sim ou não. É só se você acha ou não. Isso você pode, você tem o direito de colocar a sua opinião aqui. Você acha que ele está doente ou você acha que, mais uma vez, ele está fugindo da reta, apesar da presença dele não ser fundamental? Ele foi intimado para estar lá, mas não é fundamental a presença dele, porque ele não vai participar de nenhuma das acariações. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você é inscrito, ativa o sininho. E eu peço, por favor, se inscreva mesmo, porque a gente vai trazer uma cobertura do que está acontecendo amanhã, a gente vai trazer muitas informações aqui, com mais detalhamentos a respeito dessas acariações, dessa situação que envolve esses réus todos e vamos colocar aqui, da parte final dessa ação penal, né? Como eu disse aqui, são mais 2 etapas apenas, e a etapa de amanhã é a penúltima. Depois a gente vai sair, então, praticamente, tem aqueles argumentos da condenação e da absolvição, como eu disse para você, naqueles memoriais, depois já é o julgamento. Coloque nos comentários o que você pensa. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse vídeo aqui, ó.